Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Vem, tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz do amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz do amor imenso, imenso. Vamos deixar o amor enramar essa terra. Vamos deixar essa paz enraizar todo mundo. Vamos deixar a beleza invadir nossos corações, se transformar em corrente em busca de soluções. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso. Essa paz que faz o amor imenso, imenso. Vem, tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar. Tá. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento,
ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Olá, queridos amigos da Web Rádio Estação da Luz. Gratidão imensa por mais uma vez estarmos juntos. E hoje, casa cheia, né? Que maravilha, não, Wagner? Ótimo. Hoje família
Muito bom. Olha, que felicidade nossa, hein? Estamos no programa Herculano e o Homem no Mundo, com a nossa querida professora Heloísa Pires, nosso querido irmão Herculaninho, que está conosco, né? Hoje nós vamos deixar você nascer, viu, Herculano? Hoje nós vamos deixar você nascer. Finalmente, eu já 1938. tentei várias vezes. Viu? Mas não tem, viu? Nós não estamos com pressa, né? Né, Wagner? Vocês, tudo bem? Alberto, Wagner, Ana. Graças Oi, tudo bem? viu? Graças a Deus. A gente não está Oi, com pressa, Ana, viu? tudo Vai bem? nascer. Nós queremos que esse programa prolongue, né? Muito bom, né? Então a gente vai começar com uma prece. O Wagner vai fazer uma prece para nós, depois eu faço uma leitura do Evangelho e damos início ao nosso programa Herculano e o Homem no Mundo. Hoje, com a gratidão imensa de estar recebendo os queridos companheiros, o Wagner, o Herculaninho, a professora Heloísa Pires. Vai ser muito bom. Eu acho que eu vou até falar aqui em off com o Tavares, que eu acho que a gente vai precisar ficar até as 10 horas da noite, viu? Não é verdade? Vai ser muito bom. Eu estou em casa, não tem problema. Então, estamos, né? Então tá ótimo. Tá todo mundo em casa. Porque, olha, é uma gratidão imensa, né? O Tavares proporcionar para nós na Web Rádio Estação da Luz, né? Essa programação aqui para nós, para a gente sempre, a gente tem sempre mencionado, né, que o objetivo do programa apresentando o professor José Herculano Pires, a sua esposa, né, porque ao lado de um grande homem, sempre uma grande mulher também, né, a senhora Maria Virgínia também ao lado dele, que complementaram sendo, então, parceiros aí que vieram certamente com uma missão da espiritualidade para nos orientar, principalmente nós brasileiros, né, a nos orientar no movimento espírita, né? Então, para nós é uma alegria muito grande de ter essa bendita oportunidade. Ó o Tavares aqui dizendo, não está bem, pode ir até as 22 horas. Brincadeirinha, Tavares, brincadeirinha. Ó, eu vi que a Noelma Elias já mandou uma boa noite para nós, né? A gente já estamos com os ouvintes aí, maravilha, né? Então a gente vai fazer uma prece agora inicial, depois eu faço o evangelho e a gente vai nesse bate-papo aí gostoso, Herculano e o Homem no Mundo. Fique à vontade, Wagner. Convido a todos para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, agradecendo pela bendita oportunidade de prestigiarmos nosso companheiro Herculano Pires, mas, acima de tudo, a dádiva de unirmos-nos como família. Uma família espírita que abarca todas as outras famílias. Espíritas, como verdadeiramente somos, jamais assume qualquer preconceito, qualquer nível de escolha ou preferência. Por isso, Senhor, pedimos humildemente que nesses instantes permita que os espíritos que nos inspirem possam nos intuir em favor de todo aquele que queira compreender, conhecer e, acima de tudo, adotar as leis de Deus em suas vidas e, ainda assim, compreendendo a necessidade do estudo e do reconhecimento da benesse que a doutrina espírita traz a nós e a toda a humanidade, reconhecermos-nos capazes de nos encontrarmos em grupos e, nesses grupos, estudarmos e trabalharmos, a fim que possamos desenvolver o mais puro, verdadeiro e legítimo amor, para que, com o passar do tempo, a nossa verdadeira evolução, aquela que é intelectual e moral, possamos, sempre que olharmos nos olhos uns dos outros, reconhecermos-nos hoje e sempre como irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja.
Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Bom, hoje eu abri o Evangelho, caiu o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 12, motivos de resignação. E Kardec vai dizer assim para nós: pelas palavras bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação, que nos faz bem dizer o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. A lição é muito interessante, né? Principalmente nesse momento em que estamos vivendo na pandemia, né? E é uma realidade o que a doutrina espírita vem nos esclarecer, que, na verdade, eu estou aqui na necessidade de me reajustar com as leis de Deus por atos inconsequentes, impensados e até pela minha ignorância no passado, né? Mas graças a Deus a gente está tendo essa oportunidade e a doutrina espírita vem nos trazer como consolador prometido esta oportunidade de me sentir consolado, de me sentir fortalecido pela mensagem de Jesus, pela mensagem da doutrina espírita, pela mensagem de muitos luminares do movimento espírita, como o professor José Herculano Pires, como sua esposa, a senhora Maria Virgínia, né? Então, para mim, é sempre um momento em que o Evangelho me auxilia em buscar essas questões como ser mais resignado diante de todas as dificuldades. O que vocês acham, meus amigos? Eu acho perfeito. Nós viemos para desenvolver luzes interiores. Esse conceito, às vezes nós falamos, nossa, mas pagar dívidas, mas é uma forma de falar, ou seja, nós mesmos, como diz o Pai no livro Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, nós é que nos julgamos, nós é que exigimos as lições mais difíceis, nós é que nos libertamos. Perfeito. Wagner, Herculaninho. Herculaninho saiu um pouco fora aí. Ah, perfeito. Na sua leitura do Evangelho, eu gosto sempre de comentar, o capítulo mais longo do Evangelho é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós temos uma grata satisfação de termos, digamos assim, uma certa facilidade de compreender a doutrina espírita e, logicamente, os seus princípios, e por isso nós entendemos que o Espiritismo foi a doutrina que melhor explicou a nossa condição e a nossa relação para com as nossas aflições. É princípio espírita, já no livro dos Espíritos, quando nós conhecemos e reconhecemos que as aflições do espírito são por deficiência moral e as aflições do corpo pela deficiência da matéria. Então, quando nós relacionamos esse capítulo 5 com tudo que nós passamos, e nós vemos essa fala da professora, nós viemos aqui em busca da nossa condição de autoiluminação, e fala-se muito em maturidade psicológica hoje no mundo moderno. A maturidade psicológica é a espiritualização do ser. Nós não queremos abrir mão do sofrimento, queremos compreender cada vez mais o porquê sofremos para entendermos e assim resolvermos os nossos problemas. Eu acho que isso é fantástico na doutrina espírita. E aí, Herculaninho? Eu acho que é importante, principalmente. Oi. Opa. Nosso querido companheiro Herculaninho está com problema lá na conexão, mas já ele volta. Eu só queria falar alguma coisa. Por favor, professor. O sofrer também depende de nós. Por exemplo, quando um ente querido vai para o mundo espiritual, existem alguns que se desesperam, porque realmente espírita sente saudades, muitas vezes até derrama lágrimas de saudade, mas sofre com educação e tranquilidade, porque cada um tem sua hora de chegar ou de partir.
E Deus é que nos dirige. O pai dizia assim, né, Gi? Herculaninho, quando a mãe queria resolver problema, Certo. ficava frita, ele falava assim, Gi, você não é Deus. Não somos Deus. Temos que aceitar a vontade de Deus. E o Jerônimo Mendonça, já acabando, Jerônimo Mendonça, sofrendo infinitamente numa maca, tendo dores, mas não conseguindo mexer o dedão do pé, nunca reclamou, fundou uma creche, vivia rindo, brincando e fazendo palestras lindas. Enquanto, às vezes, uma mulher, outro dia vi na televisão, que está 15 quilos a mais, fica chorando. Quer dizer, depende de nós, da nossa educação emocional. E da nossa compreensão, do entendimento, que realmente, eu volto a falar, não existe ninguém nos julgando, somos nós mesmos, que diante de tudo que praticamos, criamos de acordo com a lei de causas e efeitos criada já divinamente, sofremos as consequências de nosso comportamento. Agora, se nós tivermos conhecimento e consciência disso, sabemos que, da mesma forma, quando praticamos atitudes boas, irá alguma alegria nos atingir. Então, temos que nos preocupar em nos aperfeiçoarmos, no sentido de nos livrarmos de nossos más atitudes, de nossos maus hábitos e, principalmente, lembrarmos sempre de praticarmos a lei da fraternidade para com todos. Pois é, sem dúvida, né? Correto mesmo. Essa visão que o Herculaninho trouxe, a visão que a professora também trouxe para nós, porque realmente, né? Se nós olharmos para as possibilidades que nós temos de modificação, não dá para ficar reclamando mesmo, né? Não dá para ficar reclamando. E a senhora lembrou muito bem, né? Eu tive a felicidade de conhecer o Jerônimo Mendonça, quer dizer, o Gigante Deitado, né? Esse era o apelido, Gigante Deitado. Eu tive a grata satisfação de conhecê-lo numa palestra aqui em Sorocaba, na União Sorocabana Espírita, né? Não sei se o Wagner participou nesse dia, foi fantástico, né? Você vê ele de maca chegar do jeito que chegou. Esse centro aqui em Sorocaba tem uma escadaria enorme, o pessoal subir com ele até lá em cima, olha, e ele realmente transmitindo para nós essa calma, essa alegria, essa satisfação por viver, né? Por estar vivendo, né? Perfeito, né? Olha, eu estou muito feliz, viu? Ele a Noel fazia piada da própria situação, né? Ele costumava... Exatamente. Ele costumava ir em teatro, em cinema, em jogo de futebol. Depois ele comentava, esbarraram em mim e falaram, aí, o aleijadinho está aí hoje, tome cuidado. Ele mesmo usava isso para que não tivesse aliviado. Nós tivemos também a oportunidade de recebermos a visita do Jerônimo na nossa garagem, na garagem da casa do meu pai, onde ocorriam as reuniões 2 vezes por semana. Né? E uma dessas reuniões, um amigo nosso, Geraldo, levou o Jerônimo, que ele queria visitar meu pai. E, por sorte, embora não tivesse nem morando em São Paulo na época, tivemos oportunidade de conhecê-lo. Acho que a Elo deve lembrar disso. Né? Não, eu, nessa época, as crianças eram pequenas, lembra? Eu ia só quando era meu dia na garagem. Mas, nossa, eu ficava sabendo, eu ouvia. E tem também um físico que diz, eu não acredito em Deus, já desencarnou, Hawking, que escreveu O Universo é uma Nós, algo assim, e que nunca reclamou. Ele diz que não acredita em Deus, mas fala num construtor, numa ciência, então para ele a ciência é Deus, tudo bem. Mas a primeira mulher abandonou, a segunda abandonou, nunca Hawking reclamou. E passou a vida dilatando a nossa cabeça, para também não ficarmos no barro da terra, para olharmos as luzes do universo, para compreendermos que há felicidade e possibilidade de crescimento em toda parte. Encolhidinho como um feto, já sem voz, falava pelo computador, nos mostrando as maravilhas do universo. Perfeito, né? Eu vi que hoje nós já tivemos a Noelma Elias mandando boa noite, a Vanessa Bertolini,
Olha lá, boa noite, lembrando que o propósito da doutrina espírita é trazer o cristianismo redivivo. Perfeito, né? Vanessa Silvia também já mandou, né? Um abraço para nós. Olha lá, Ana Maria Correia também, que legal. Olha, aproveite. Tavares, depois coloque para nós aí o WhatsApp. Ó, Carlos Reis, boa noite. Noelma, que já falamos aqui, excelente noite. Depois, Tavares, coloca para nós o WhatsApp, porque ó, hoje nós temos que aproveitar, nós estamos com uma dupla aqui, né? Fantástica, né? Professor Heloísa e o Herculaninho. Vamos aproveitar, né, Wagner? Olha lá. Não sei em que sentido, né, mano? Viu? Nessas oportunidades a gente suga o que pode e não reclama, né? Suga o que pode. É uma alegria, estamos na terra para... me colocaram no diminutivo aí. Tá vendo? Ó? Mas também... Já me colocaram no diminutivo. Ô, Herculano, mas eu falo sempre, eu não sou meu pai. Esse homem sábio escreveu 100 livros de valor reconhecido. Eu sou aluna pequena desse mestre. Deus, Jesus, a menina lembrou de Jesus. Jesus é tudo. O espiritismo é o cristianismo redivivo. Jesus é o nosso mestre. Kardec veio em cumprimento a uma promessa de Jesus. Mas eu não sou pai, graças a Deus, porque ele era muito corajoso e sofreu muito com a coragem. E eu tive a sorte, Herculaninho, de nascer mulher. Melhor ainda, ninguém me cobra nada, ainda mais que eu nasci há tanto tempo atrás, a mulher estava meio apagada. Foi muito bom. Ai, meu Deus do céu. E ó, já tem uma até... Hoje, quando abri o Evangelho, mano... Quando eu abri o Evangelho hoje, eu peguei aquela lição, parentesco corporal e espiritual. E que ela explica, né? Que o pai dá um corpo, mas o espírito você já trazer com seus defeitos, suas qualidades, para utilizar esse corpo nessa encarnação. Quer dizer, então não adianta esperar que os filhos dele sejam tão capazes como ele. Eu digo sempre que você ainda é intelectual. Eu sou da retaguarda. Eu sou da Fico retaguarda. na revisão de livro. E é muito inteligente e ótimo administrador. Eu preciso desenvolver essa potencialidade. Fica bem para frente que ainda não dá. Tá bom. E os queridos amigos que estão conosco... Vamos começar a contar que não vai ficar triste. Viu, Herculaninho, Luiz e Wagner? Olha, hoje nós também vamos ter aí a grata satisfação de ouvir uma mensagem aqui que o Tavares separou para nós, hein? Eita, esse cabra aí... Eu entrar na reunião de vocês, mas é que a gente tem uma mensagem aqui e a pessoa está me importunando para que eu coloque. Eu vou colocar aqui, é uma coisa que a gente vai fazer. É uma mensagem muito interessante, certo? Aguarde que a gente vai colocar. Como dizem na televisão, bomba, bomba, aguardem, grupo espera. Tá todo mundo aguardando. Nasceu em 1914. Com a nossa convivência, a diferença de idade, eu achava que ele era meu pai. Fulano não era um mero defensor da doutrina. Ele era um defensor do homem. Ele era um grande poeta e a sua poesia tinha essa marca da espiritualidade. Ele tinha uma verve muito exaltada, muito entusiástica. Tinha tanta segurança e tanta coragem em expor o pensamento dele que ele analisava os diversos pensamentos e os fundia no seu. Ele mostra como não inventamos a mediunidade, que a mediunidade está ali no horizonte primitivo. Eu acho que o Herculano se sobressai pela fecundidade da sua obra, pela amplitude de temas abordados. Ele diz, não, nós não somos castigados, a dor faz parte da terra. A maioria dos males são produto do homem. Deixando essas palavras aqui, eu quero dizer a essa gente de amanhã
que nós trabalhamos para que o amanhã se realizasse. Agora, ouviremos a locução do Dr. José Herculano Pires. Eu escutei até um trecho que era a voz da Tia. Ela falava, pela minha diferença de idade, eu também. A voz inteligência. A voz inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas e de todos os seres. Elevamos neste momento a nossa gratidão pela existência que nos concedestes. Vós sois, na vossa existência, a suprema fonte de que tudo dimana. E vós sois, ao mesmo tempo, a transcendência em si mesma. Mas nós, na nossa existência terrena, caminhamos para vós em busca da transcendência. Permiti que em nossas tentativas de elevação, através da rotina da vida, das experiências na vida terrena, possamos atingir os planos em que poderemos tocar com os dedos trêmulos do nosso espírito a verdade que nos foge no momento da encarnação. Todos os anos, e não somente nos anos, mas também nos meses e nos dias, que o nosso pensamento se volte para vós, permitindo-nos compreender o sentido real da existência. A vida transfunde todas as distâncias do espaço cósmico e está em toda parte. O vegetal vive, o animal vive, mas o homem existe. Existir não é apenas viver, é viver para transcender-se, viver para subir, para elevar-se constantemente da terra às alturas do céu. Permitir, ó inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas e de todos os seres, que consigamos realizar em nossa vida esse desideratum supremo da vossa suprema deliberação. Foi aí a locução do Dr. José Herculano Pires. Simplesmente fantástico, né? Lindo. Soares, muito obrigado, hein? Que presente. Maravilhoso. 1976. Dia de ação de graça. Eu agradeço. O meu pai era um dos 3 convidados. Um pastor protestante, o padre da igreja de São Judas e meu pai. Ele é ecumênico, eles participavam todo ano. Dá para perceber, pela até a forma que ele fez a prece, né? O quanto ele estava, então, respeitando as outras religiões que lá estavam, né? Que fantástico, né? Sempre. Que sensibilidade, né? Kardec diz, todas as religiões são boas, desde que produzem indivíduos bons. E todas têm gente maravilhosa. E mais importante do que Kardec, a dona Virgínia falava, que qualquer religião que crie o homem novo, ela é importante. A dona Virgínia sempre falava isso, apareciam pessoas lá para conversar, e outra religião, o importante é que a religião se dirija para o bem. Agora, se você tiver problema mediúnico, venha conhecer a doutrina espírita. Você vai ser auxiliado.
E se você precisa de um antibiótico forte, venha conhecer a reencarnação, que explica mas muitos problemas e traz as soluções. Desculpa a brincadeira aí com o café. Não, alegria, irmão, alegria. Nosso programa é uma alegria mesmo estarmos relembrando de um espírito, de dois espíritos tão valorosos, né? Mas, acima de tudo, também eles ter a descontração, né, da nossa vivência, né? Estamos aqui para ser felizes, né? Depois que meu pai partiu... Quando eu comentei no caso da diferença do corpo e do espírito, porque eu quis lembrar o seguinte, que eu não cheguei a falar. No lar do Dona Virgínia e José Quilano Pires, tiveram a oportunidade de nascer 4 filhos. Né? Helena, que é a mais velha, Heloísa, que é a segunda, desculpa, irmã. Eu sou o terceiro. Vou fazer 80, com muito orgulho, 80. E a caçulinha, que é a Elenilda, que tem diferença de 6 anos para ela. E eu aí comento até que o que fez com que eu tivesse oportunidade, ou foi me dada a oportunidade de nascer na casa desse casal, José Quilano Pires e Maria Virgínia, nessa encarnação, porque havia uma preocupação no meu aperfeiçoamento moral. Eu precisava me preocupar com estudar, desenvolver, que o meu temperamento era mesmo de brincar, ler, jogar bola, mas estudo eu não queria nada. Agora eu comecei a tentar agora. Eu tenho que falar. Você é um menino de ouro. Nunca falou uma palavra que magoaste alguém, nunca desobedeceu os pais. Aliás, os homens da família, as mulheres também, mas os homens um pouco mais calmos. Você, tio Chico, tio João, tio Antônio e o pai, brilham. Parabéns, mano. Olha que os anos passaram e você continua no caminho. Se eu receber tanto confete, eu chegava mais cedo. É que já estamos velhos, já podemos falar. Ó, e já temos pergunta, hein? E já temos pergunta no ar, hein? Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Pergunte a eles qual o maior exemplo do pai e da mãe. Hugo Abreu, Afogados, Recife. Ô, querido amigo, gratidão. Tá aí a pergunta, queridos amigos. Não mergulhar nos bens da terra. Não tentar mergulhar na festa do mundo. Prometemos nos comportar antes de renascermos, chega aqui, perdemos a cabeça com tolice. Alguns ficam vaidosos, tem mulheres que fazem tanta operação plástica que dava para comprar um apartamento e colocar uns 4 necessitados. Homens também. O poder atrai, os políticos corruptos ficam loucos. Que poder? Tem bilhões de irmãos que realmente são poderosos. O poder está no amor, na capacidade de amar o próximo. O poder estava com Jesus, o poder do amor que renovou a terra. Sem dúvida nenhuma. O pai, o exemplo que ele sempre deu foi esse, né? Primeiro de humildade, né? A sabedoria que ele tinha. Às vezes a gente ficava bobo, sentava numa sala para conversar com um amigo que era engenheiro, o cara começava a falar de engenharia, ele dava uma exposiçãozinha, não sei o quê, mas nunca se exibindo, sempre trocando ideias. Vinha matemática, vamos para matemática. Qualquer conhecimento ele dava. E a humildade, porque qualquer local que meu pai trabalhou, eu me lembro até dos diários associados, 7 de abril, desde o porteiro lá embaixo até o presidente, ele tratava da mesma maneira, cumprimentando do mesmo jeito, dando o mesmo respeito, dando o mesmo valor. Quer dizer, nós temos que valorizar as pessoas pelo que elas são, não pela conta bancária, nem pelo cargo que ocupam, nem pelos títulos que têm. O que vale é o que a pessoa é, o que ela demonstra ser, seu caráter, né? Isso é o que vale. E a dona Virgínia sempre a mesma coisa. Tinha uma turma que vinha pedir comida lá na casa, na época, que em casa, na frente da porta da dona Virgínia, até as vizinhas davam aquele saquinho de leite para ela poder ter
um tipo de marmita para dar para cada um que aparecia de tanta gente que vinha. E um dia ela está andando na Praça da Árvore, um deles, ô tia, quanto tempo! E ela tratava do mesmo jeito, ela descia lá, cumprimentava, como você está, como não está. Então, os exemplos mais importantes que eu vejo na vida é exatamente esse. Você conseguir entender que você não é mais que ninguém. Você está aqui com um aluno, com o outro também está. Só que o outro, por algum motivo, está tendo até piores preocupações, que ele está tendo poder, riqueza e tudo mais. Se ele não usar esse direito, a lei de causa e efeito vai pegar ele na virada. Você, como não tem tanta coisa, é mais procurar ser humilde e entender que a situação é que você tem que passar agora no momento. Não reclamar, não ficar revoltado, tudo mais. Então, no fim, você é até mais beneficiado que o outro. No contexto geral da finalidade, do verdadeiro sentido da vida, né? Que é o desenvolvimento moral e espiritual do homem. Eu aproveitei o título do livro do pai, o verdadeiro sentido. Inclusive, eu escrevi um negocinho que eu pus, Herculano Pires em busca do verdadeiro sentido da vida. Contando um trechinho da caminhada dele aí. Bonito. Ó, a Ana Cristina da Candelária. Dos livros do pai, qual é para vocês o melhor ou os melhores? Obrigado, Ana. A Elo tem mais condições de falar, que ela é mais leitora e intelectual do que... Não, é que os espíritos me ajudam. O Espírito e o Tempo, Madalena, O Sentido da Vida, Evolução Espiritual do Homem, Concepção Existencial de Deus, O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, todos. Amo meu pai, pego no escuro um livro. Hoje eu fui procurar Barrabás e devo ter emprestado, não achei o Barrabás. Que aflição. Vou falar com a Tati, que é a filha do Herculano, e que é organizadíssima, toma conta lá da Paideia. Vou falar, Tati, me ajuda a encontrar um Barrabás nessa época de pandemia, senão eu ia numa livraria. Quer dizer, senta aí, eu vou fazer uma prece e eu ver se ele se comunica. Quem não se comunica, se trumbica. Chacrinha. Agora, falando do livro, já que uma pergunta, eu gosto muito da revisão do cristianismo. Esse lindo, e Agonia das Religiões. Lindos, lindos. Primeiro revisão do não há um livro que eu não... Não há um livro que eu não goste. Esses dois mostram mais o que o Espiritismo veio trazer de novo para o cristianismo, fazendo ele retornar na sua, como é que se diz? Retornar às suas origens, eliminando tudo que o homem criou no meio. Nós estávamos lá nos concílios, fizemos cada barbaridade, proibimos reencarnação, mediunidade, agora estamos aqui abaixando a cabeça. Obrigada, Jesus. Agora, viu, mana, como diz, a gente tem que lembrar que a gente estava no concílio para varrer o concílio. Não era nem importante. Não? Que todo mundo fala que a reencarnação tomara que não. Tomara que tenhamos. Queria ter sido bem apagada a história toda. Queria ter sido uma escrava humilde. Tomara, não quero ver meu passado, mas creio que fui. Não tão humilde. Tem também uma coisa que me chama bastante atenção, daqueles que conheceram o professor, a senhora Maria Virgínia, muitos deles se tocaram tanto pela conduta deles, que até levaram para as casas espíritas deles algum estudo relacionado às obras do professor José Herculano Pires, algumas questões, né? E me chama muita atenção o Amilcar Del Chiaro Filho, querido irmão, apaixonado pelo pai. Exatamente, que tanto que fundou em Guarulhos um instituto de estudo. Eu estive lá, Perfeito, né? Amilcar é lindo, um vitorioso, né? Leproso, sarou, tinha um filho com problema, venceu tudo. Ele e a esposinha dele, que eu não conheci, mas o Amilcar é lindo, muito amado. E os filhos eram adotivos, né?
Era um Sim, adotivo. ele é adotivo. E eu tive a felicidade de conhecê-lo numa palestra aqui em Sorocaba. Nossa, que fantástico, né? Que humildade também de espírito, né? Nossa, a carinha dele já era humilde. Lindo, lindo, lindo. E ele fundou, eu me lembro, salvo engano, acho que em 1970, alguma coisa, que ele fundou essa casa em Guarulhos, que é José Herculano Pires. Instituto, né, de Estudos José Herculano Pires, né? E às vezes ele ia me visitar. Nossa, era uma alegria. Aí um dia estava uma parente minha, e ela, quando soube que ele era leproso, se trancou no quarto. E eu falava, mas que bobagem! Hoje em dia ninguém transmite, tem remédio. Não adiantou. Falei, meu Deus, quantas vezes ele deve ter passado por esse problema e venceu. Venceu tudo. Sim. Você comentando isso, Alberto, eu lembro que nós moramos em São Paulo, o primeiro lugar foi a Rua das Camélias, né? E de lá saíram umas 3 ou 4 pessoas espíritas pelo relacionamento com a gente, sendo que uma delas é a Assunção, que é presidente do centro, ali na Borges Lagoa, um centro Casa grande. do Caminho. Casa do Casa Caminho. do Caminho. Casa do Caminho. Depois Dona nós mudamos Elvira. Depois, Dona Elvira. Depois nós mudamos para a Rua das Rodas. Novamente, alguns vizinhos e amigos que não eram espíritas passaram a, pelo menos, ser simpatizantes e adotarem. Não tiveram o mesmo trabalho que a Assunção teve de fundar um centro, e chegar a ser presidente de um centro grande. E na Rua Doutor Bacelar, a gente nem pode falar, né? Porque com a garagem ali embaixo, roubaram dinheiro das nossas tias, então, porque quando os 2 dias da semana que tinha reunião, a casa parecia aquela Rua 24 de Maio, em dia de festa. Chegava a gente e já subia lá para o quarto, descia. As minhas tias pegavam o salário e guardavam, eram professoras, guardavam numa gaveta. Alguém descobriu, várias vezes levaram o salário dela, tudo mais. Mas muita gente, né? O Ari Brandi, casado com a Rosi Campos. Ari, essa é da televisão, Ele se tornou espiritismo lá. Fala. Mas você lembra que na Rua das Camélias... Bom, você era mais novinho, mas acho que você lembra. Só um ano, hein, Gi? Só um ano. Mais novo do que... Eu não vou te desmentir. É bom esquecer. Tem que respeitar a irmã mais velha. Sempre, nunca me magoou. Obrigada, irmão. E lá na Rua das Camélias, o pai fazia tertúlia, que era uma reunião que não falava em espiritismo falando, onde ia a vizinhança, e ali quase todos ficaram espíritas. Você recitava uma poesia, você lembra? Você tinha uns 4 anos. A morte me procura. Dela ninguém escapa, nem o rei, nem o bispo, nem o papa. Mas eu escapo muito bem. Tenho 3 vintém, compro uma panela, entro dentro dela e tapo muito bem. A morte negra dirá, aqui não tem ninguém. Depois tinha esse negócio de fazer festa no Natal, festas em fim de ano, com a família, né? Família que eu ia. Até o tio Raul ia lá e ele fazia os convites para a turma que estava lá, mas só familiares. Ele punha o reverendo Raul para a prece de início, o reverendo para a prece de final, e ele fazia. E os filhos, que alguns amigos citavam poesias que era dele até, né? Eram poesias dele. Essa da Morte Negra nunca saiu da minha cabeça. Ficou gravada. Olha, a poesia você guardou. Memória boa. Pelo menos para a Morte Negra ela ficou. Acho que ela me impressionou tanto que... Mais uma coisa que eu ia comentar, não me lembro se é da Rua das Camélias. O pai fazia árvore de Natal, colocava os enfeites junto conosco. E depois comprava os primeiros chocolatinhos que vieram, tinha na Copenhague, e pendurava na árvore. Ai, meu Deus. Tinha uns peixinhos, umas cestinhas de geleia, umas moranguinhas. E aí até no diário dele fala, né? Que hoje, amanhã a árvore vai ter frutificado. Eu quero ver a cara da criançada para acordar mais cedo. Ele passava a noite pendurando, né? Depois ele guardava. Que lindo, né? Que lindo.
Ele deixou muita coisa para ele, e a mãe deixaram muitas coisas para ele. Ele, a mãe, o avô Ferraz, que eu amo de paixão, que A maior ficou coisa que o viúvo. avô Ferraz deixou para mim, sabe o que foi? Sou São Paulino. Sou São Paulino, estou com São Paulo. Ele tinha jogado no Paulistano. Ele subia na mesa, subia na mesa, lembra, para torcer? De rabo, era no rádio que a gente perdia. Aí o avô era uma peça. Pensa com a cabeça, pensa com quando aquela fala do céu que vai perder o gol, seu Ferraz é uma parada. Olha, família maravilhosa. Nós estávamos lá. Agora eu vou brincar, não por acaso. Mas o avô também marcou, porque ele ficou viúvo, foi convidado a ir morar conosco, e ele, as filhas, o tio João, o tio Chico. 6 pessoas que viriam para cá. Né? 6 pessoas. E deu certo. Ele até não queria ir, falou para a mãe, vocês começaram a vida agora em Marília, e foi logo que a mãe e o pai mudaram para Marília. No mesmo ano, morreu a avó Dininha, a mãe falou para o pai, sobram 3 crianças que são de uma mãe. Meu pai não tem condições, ele está desempregado, e eu gostaria de auxiliar o pai, mas nem precisa falar mais nada, vai buscar ele lá. É obrigação nossa. Foi lá, ele não queria ir, aí ela falou, não, mas o Zequita, né, o apelido dele, Zequita falou que o senhor tem que ir nesse para amarrar. Aí no mesmo ano ele mudou para lá e viveram a vida toda junto, né? Felizes, todo mundo. O avô nos levava à escola, olha, foi uma encarnação linda. 16 pessoas, né? E tinha casa apenas com 2 quartos, com 16. E ainda vi os 2 primos do pai, Luciano e o Celso. E o Celso. Ficaram em São Paulo um tempo. Tinha mais 2, além dos 2. O Negro, o filho dele, ficou tuberculoso, foi para lá fazer o tratamento. Tio Negro vinha a mulher dele com as 2 crianças. Era impressionante. Também. A casa é que nem o coração de mãe, né? Muito aberto. E o tio Negro, já a avó Bonina, mãe do pai, que ele tinha paixão pela mãe, foi quem adotou a criança, que a mulher bebia, a criança ficava jogada. Ela foi falar com o juiz, adotou o tio Negro, que é um homem maravilhoso. E tem uma passagem dele para a Bonina, né? Porque ele era caminhoneiro. Ele viajava de caminhão e voltava. E a avó Bonina, como a nossa mãe, dava também marmita lá na porta da casa dela. Um dia tocou lá, ela abriu um Negrão. Ô filho, já não tem mais marmita agora. Ele, ô mãe, não está me conhecendo? Ela já estava velhinha. E ele negro, ela loira de olhos azuis, cabelo branco bem branca. Lindo os dois. Tio Negro. Interessante. Desculpa a hora da saudade aqui, hein, pessoal? É hora da saudade. Ainda bem que nós não choramos, senão ia ser uma borradela. Alberto, me permite fazer uma colocação para a dupla aí? O seguinte. Vamos lá. Eu fico imaginando que Herculano Pires, com os recursos que possuía na época, ele deixou aí 100 obras, né? Então vamos fazer assim. Na próxima vez que ele reencarnar, ele vai ter computador, celular e mais algumas outras coisas. O que será que ele vai fazer? Né? Daí fica, como é que nós vamos fazer para correr atrás dele? Porque só com papel e lápis, né, vamos dizer assim, já está difícil. Ele usava máquina de escrever, mas sabe quantos dedos ele usava? Só 4 para tipografar. Eu estou imaginando quando ele voltar com todo esse recurso, como é que nós vamos fazer para correr atrás dele? Agora, a colocação que eu tenho para vocês é o seguinte: como vocês conheceram profundamente e essa convivência em família, a gente aprende na doutrina espírita que quando o espírito é ativo, o corpo também é ativo. Na casa de vocês, os espíritos eram ativos, os corpos eram ativos e a casa era ativa. Né? Toda uma habitação da casa muito ativa. Então, eu fico agora aqui querendo perguntar: como será que papai Herculano agora, recebendo flashes desse programa, recebendo notícias, as impressões vibratórias, como será que ele... qual a palavra, qual a frase, o que ele diria para vocês, seus 2 filhos,
por vocês estarem aqui. Humildemente, olha a humildade, eu falo, obrigada, filhos, continuem. Porque nesse mundo, não que nós sejamos muito maravilhosos, mas é que o mundo está muito necessitado. Eu falo para os meus filhos, a minha sorte está na terra nesse momento. A gente não fazendo mal, não sendo corrupto, procurando fazer o bem, já se liga a espíritos melhores que vão nos ajudando a melhorarmos mais. É verdade. Eu acredito que ele diria, vão devagar, meu filho, cuidado. Não acelere muito. Não subam escada. Olha o Gugu, vocês já passaram da idade. Quando você não suba a escada, você lembra, eu não me lembro muito, mas do acidente que o pai teve, tempo que ele foi secretário do Jornal Diário, da Noite Diário de São Paulo. Nossa! E toda a madrugada, fica lá de madrugada, aquele que liberava o jornal. Né? Pegava o jornal, papai liberava. E tinha uma escadaria para descer. Em uma dessas noites, ele levantou um que chama de ambulância em casa. Foi um susto geral. Graças a Deus. Ficou ótimo, né? É. Mas sofreu, lembra? Punha salmoura. Ficou ótimo. Um grande homem. Saiu numa escadaria ali que não foi brincadeira. Nossa! Temos mais perguntas já no ar, hein? Que delícia. Vamos lá. Vamos lá. Herculano Pires, era bom do bom combate, era difícil vencer homem, Júnior de Nova Parnamirim. Obrigado, querido irmão, gratidão. Herculano Pires, era bom do bom combate? Era difícil vencer homem? Ótimo, não! Por exemplo, quando o padre Quevedo, que Deus o tenha, que ele continue naquela alegria dele, mas quando ele começou a atacar violentamente o espiritismo e falava em parapsicologia e citava livros, o pai falava, ele não tem nem esses escritores, e pulverizava, sempre com calma, às vezes com indignação. Então, ele sempre, quando ele resolveu mostrar que o Jesus não tinha corpo fluídico, ele escreveu um livro que eu amo, O Verbo e a Carne, onde ele brinca, porque Jesus não podia ter corpo fluídico. Também colocou os pingos nos is. Não vou falar quem inventou isso, o Rusteng, mas a instituição espírita não vou falar. Rusteng já deve estar reencarnado e também se corrigiu. Quando modificar o evangelho arrancando pedaços, novamente, aí Chico veio pedir ajuda ao pai. Eram muito amigos. E Chico falou, professores estão me acusando de ter modificado o evangelho, de ter mandado fazerem isso. Aí o pai escreveu na hora do testemunho, onde Oriente escreve tudo, que Chico não tinha culpa, que ninguém tinha autoridade para mudar as palavras de Kardec, um trabalho belíssimo. E tem outro também, vê se você lembra de aquele onde ele analisa vários erros doutrinários. Agora eu não lembro. Daqui a pouco eu lembro. Tem o verbo e a carne, tem o verbo e a carne. A hora do testemunho e tem outro. Não, a hora do testemunho é o do Chico. É o do Chico. Que é o Chico, aliás, o livro que ele escreveu, Chico pediu, mandou uma carta. Chico pediu. E com Chico. As cartas que ele já tinha mandado, mas ele escreveu um livro que eles queriam assinar junto, né? Que ele queria, junto com o pai, publicar um livro para deixar registrado na história a posição dos dois com relação à palhaçada que estava acontecendo. E juntos, Emmanuel pediu e escreveram 4 livros, o pai, o Chico e Emmanuel. 4 livros foi resultado das crônicas que saíam no Diário de São Paulo. O Chico, que ele tinha um contato, ele mandava. Chico fazia na reunião uma abertura de evangelho e fazia um comentário da crônica que saiu e mandava para o meu pai. Meu pai recebia aquilo, fazia o comentário dele e saía a famosa crônica do irmão Saulo, né? Que originou 4 livros. Muito bom. Né? Diálogo com os vivos, outro não lembro. Agora, o que eu ia falar mais? Eu ia falar alguma coisa mais. Bom, sobre o Chico é isso, não, Chico. Bom, ele teve outra parceria com o Chico que foi um estouro.
mas que os jornais, na época, que o espiritismo era muito mal visto, não fizeram. Foi na segunda Bienal do Livro. Ele foi com o Chico assinar autógrafo na segunda Bienal do Livro. Os dois começaram a assinar autógrafo às 2h de um dia, terminaram às 4h do outro, pela fila enorme que tinha lá. Falou que ele até escreveu depois no diário, só o Chico conseguiria tanta gente para entrar numa fila para dar autógrafo. Ele deu uma nova vida para a Bienal, uma vida espiritual. O pai estava lá porque ele tinha convidado. Então, ficou na história. O Herculano faz parte do estudo dele. Ele comenta. Dois espíritos lindos, né? E Emmanuel disse, Nena Galves publicou. Nessa crônica. Hein? O Emmanuel disse, Nena Galves publicou no livro dela, Para Sempre Chico, Herculano é um metro que melhor mediu Kardec. Olha que maravilha. E o pai escreveu sobre esse negócio da Bienal, que se boicotaram o espiritismo para não publicarem isso. E do exterior a turma publicou. Repórteres do exterior publicaram. Foi um negócio mundial, né? Bateu recorde mundial. Mas que aqui no Brasil não teve nem grandes comentários. Aí a gente lembra de outra coisa, eu lembro, né? Desculpa. Do clube jornalista, eles faziam palestras uma vez por mês na Biblioteca Municipal do Estado de São Paulo. E tem um jornalista, não sei se vocês já ouviram, que é antigo, né? Aristides Lobo, que é um jornalista antigo, que é famoso, já morreu. Mas na época dele, ele foi jornalista famoso. Ele era comunista, fundou várias entidades comunistas aqui no Brasil, foi preso 25 vezes. Quer dizer, depois da morte dele, o jornal publicou tudo isso, vários jornais. Mas nunca se referiram a que ele tinha se tornado espírita. Ele ia em casa, Ele ia em casa. Vivia em casa, ele ia sempre. Ele era muito simpático. Mas, de repente, ele falou que ele estava no apartamento dele e começava a vir pancada nas paredes, até que ele descobriu que estava avisando ele que a polícia vinha vindo. Aí foi duro prender ele, prenderam 25 vezes. Ou então a pancada era no próprio corpo dele. Aí ele descobriu, aí ele resolveu estudar o que era isso. E se tornou espírita, e se confessou espírita até essa reunião. Ele é um troço sensacional. Né? E diz que aí ele foi querer convencer um moço que ele havia convencido a virar comunista. Aí o moço falou, você já atrapalhou minha vida, sai, vai embora. Já fui preso, já fui preso, chega. Alguém escreveu. Ó, Vanessa, olha, a Vanessa está relembrando, ela está querendo relembrar na prece de abertura da ação de graça a fase que o professor Herculano falou, né? Vocês poderiam me relembrar um termo que Herculano falou na palestra? Homem vive e os outros seres animais vegetais? Não. É inverso, né? Os seres animais vegetais vivem, porque apenas comem, têm instintos. O homem existe, porque tem consciência, mas ele só existe quando pratica o bem, quando se expressa na consciência. Caso contrário, ele apenas vive, como os animais e os vegetais. Isso é da filosofia tradicional também, só que o pai sempre torna, assim, de um modo mais poético, lindo. Fantástico. A filosofia tradicional diz, os animais vivem, o homem existe. Perfeito. Olha, até depois também, eu fiquei refletindo aqui, até na fala do Wagner, sobre esse convívio ali, tão aconchegante na família, né? E vocês também relatando em relação a todos que se aproximaram do lar ali, do convívio familiar com vocês, vizinhos, tudo, acabaram se tornando espírita. Por que isso aconteceu? Na verdade, isso aconteceu porque o casal ali, professor José Herculano Pires e Maria Virgínia, eles davam exemplos, né, do bem, né? É isso que vai, como o próprio, salvo engano, acho que até o Emmanuel que fala, né, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Que coisa fantástica. Verdade, lindo. E Gandhi diz, um homem que pratica o bem arrasta centenas.
Aí, entre parênteses, é o que faz o mal também, mas eu me esqueci. Vamos lembrar do que faz o bem. Sabe que o que faz o mal arrasta para o cemitério. O que faz Agora, lembrando, está falando do exemplo, quando eles mudaram de Marília para São Paulo, por um problema aí porque o Japão perdeu a guerra dos Estados Unidos, eles foram obrigados a mudar de Marília para São Paulo. Por quê? Porque o jornal dele, em Marília, quem tinha propaganda era o japonês. Só que quando o Japão perdeu a guerra, tinha uma equipe de japoneses que não aceitava que os patrícios dele falassem em público que o Japão perdeu a guerra, que aquilo era mentira. E eles matavam se os caras continuassem falando. Eles avisavam, é Shindomen, o nome da associação. E quando a polícia brasileira tratava esse caso deles assim, dizia que era um caso só da colônia. Aí o pai foi no jornal e falou, pô, o que é isso? Estamos no Brasil. Tem que garantir a lei no Brasil. Caiu matando. Aí a colônia japonesa avisou todos os japoneses, se vocês continuarem pondo publicidade lá naquele jornal, vai começar a morrer a família. Todo mundo tirou. E Marília, naquela época, forte era japonês. Então foram obrigados a vender o jornal e mudar para São Paulo. Por causa do Shindomen. Como sempre, corajoso. Não adianta. E o avô Ferraz já era espírita antes do meu pai. Meu pai conheceu minha mãe na mocidade espírita. Então, o avô era maçom e espírita, e ele ficou só espírita. Foi o primeiro, ele conheceu a mãe, foi a primeira conferência que ele foi fazer, fora de Avaré e Cerqueira César. Ele já estava como espírita, escreveu em jornal, mas sabe quem convidou ele para ir lá? Pedro Amaro e Raul Soares. Eles dois eram diretores do Centro de Pauci. E o senhor Pedro Amaro e Raul Soares, amigo dele até outro dia. Mas nem conheciam ele, lógico, ele nem era da família ainda. Foi pelas reportagens, crônicas que ele fazia, palestras, eles conheciam e convidaram. E quando ele foi lá fazer a palestra, a mãe frequentava lá, dava aula para as crianças e fazia a parte artística nesse centro. Em 1936. Aí ele ficou até 38 sem nem encontrar a mãe. Encontrou a mãe em 38 na estação ferroviária. Ele desceu do trem, ela estava esperando o trem, ela falou, vou ter que ir embora. Não, eu vou com você, que eu tenho que conversar com você. Vou te acompanhar na viagem. Entrou de novo no trem. Andou um pouco, ele falou, não vou te perder de novo. Você casa comigo? A mãe parou. Que loucura! E deu certo, hein? Eu caso nas seguintes condições. Primeiro, casamento só no civil. Segundo, na casa de meu pai. Terceiro, convidado só os parentes. Coincide com tudo que eu quero. Vou marcar a data. Junho, vamos marcar para 11 de dezembro agora? Eu falei, vamos. Então, só falta nós conversarmos com nossos pais. Fizeram a festa no dia 11 de dezembro. Casaram. E ficaram casados. A Claudinei pôs Jesus, cheio de admiração. Acho que ela falou, que loucura! Exatamente. Não chegou a coincidir. Dá para nem ela estrelas, né? Hoje conhece 10 anos e não conhece direito. 20 anos o cara já se separa, fala, não te aguento mais. Olha a pergunta aqui do Sérgio de Pium. Por que a mãe dizia que ele, Herculano, parecia o pai dela? Não. Era a tia Piquitita. A tia Piquitita, a irmã mais nova dele, tinha acho que quase 10 anos de diferença, e o pai do meu pai, infelizmente, estava meio desnorteado. Então, ele que acabava cuidando das irmãs mais novas, que era a tia Piquitita e a tia Lourdes. Então, ela falou que, para ela até acreditava que o pai dele era ele, que o outro pai nem aparecia, quase, só aparecia ele, dando orientação, conversando, não uma avó devia conversar com ele pedindo ajuda, não sei o quê. Então, para ela, porque ela até muito tempo ela acreditava que ele era o pai dela.
Não lembrava do Zé Pires Correia, né? Perfeito, perfeito. Gratidão, companheiro Sérgio, aí pela pergunta, porque até esclareceu também melhor, né? Sem dúvida. Olha, eu penso assim, o Wagner falou uma coisa também muito interessante, né? Que não tinha, tinha coragem, tanto quanto espírito, como coragem também para as questões, não só as questões diárias do seu dia a dia, dos embates que ele enfrentou no movimento espírita, mas essa coragem também, não, queridos amigos, é importante nós refletirmos um pouco, porque esse que é a tônica da nossa transformação, né? Essa é a tônica da nossa mudança, né? É ter coragem e esforço, né? Para que a gente possa, então, fazer as nossas transformações e seguir esse exemplo, né? Porque se todos que chegavam, olha que coisa fantástica, todos que chegavam no lar da família do professor José Herculano Pires, eles se sentiam acolhidos, eles se sentiam partes de uma comunidade cristã, e eles ali sentiam que o exemplo deixado por aquela família poderia modificá-los. Olha que coisa fantástica, né? Que bom que a gente possa ser um dia esse exemplo também para esses espíritos que se aproximam de nós, né? É fantástico, né? Tem uma frase do meu pai também que eu acho que marca muito bem isso tudo que você falou, né? Acima das pessoas, acima das instituições, está o espiritismo, porque ele é importante para a implantação do reino de Deus no mundo. Tá? Ele está acima de tudo. Né? Ele usou muito essa frase durante a conclusão com a tradução do Evangelho pela Fé, em 73. Né? Quer dizer, quem aprontou era amigo dele em casa e ficar com ele várias horas, conversando, não sei o quê, e mais de 20 anos. Né? E aconteceu isso tudo, e ainda espalharam para todo mundo cartas aí secretas, sem ele saber, dizendo que ele estava ganhando 40% da venda dos evangelhos pela federação, por isso que eles estavam fazendo uma nova tradução. Foi caluniado, que bobagem. Passou tudo, a turma já vai reencarnar, todos amigos, às vezes até irmãos. Tudo tem jeito a luz da mas não pode deixar esse fato ser esquecido. Mas agora eu esqueço, sabe? Eu não estou preocupado com os nomes das pessoas. Eu falo na coragem. Eu falo. O fato. Aparecer alguém escrevendo besteira e falando besteira, tem que estar alerta. Claro, mas eu falo sempre no fato, no erro doutrinário. Mas não falo nas instituições porque os homens mudaram. Os que fizeram o angu já morreram. Talvez tenham voltado. Filha, então eu gosto de falar no fato. Ei, não nasceu mais ninguém orgulhoso, ninguém vaidoso, são os que morreram. Então, até já voltou. Não, já estão reencarnados. Não vamos... Tadinho. Eu falo também, lembro de Jesus no caso. Peraí. Jesus e a mulher adúltera. Atire a primeira pedra ou que estiver sem pecado. Saíram todos. Eu digo, eu não quero ver meu passado, eu sei que eu errei em relação ao cristianismo. Então, como eu quero ser perdoada, eu falo no fato. Um pouco interessado. O que eu estou dizendo é o seguinte, os fatos que podem prejudicar demais a doutrina não podem ser esquecidos no movimento espírita. Eles têm que estar sempre... Precisa ser um alerta, né? Precisa ser um alerta para nós, né? Precisa ser um alerta. Para servir de exemplo da loucura que pode acontecer, como já aconteceu. Bom, quando há interferência, quando há interferências, né? Sem dúvida, né? Livros tem que atestar a gente, né? Os livros estão aí. Eu estou procurando aquele terceiro que fala sobre os vários erros doutrinários e não consigo lembrar. Eu vi uma vez, fiquei muito contente. O idoso não esquece. É que ele tem um fichário tão grande que custa. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Na próxima, o Alan, de Pipa, Rio Grande do Norte, pergunta: Herculano Pires também era apresentado como poeta e era dos bons.
Seria Carlos Drummond, Vinícius de Moraes? Interessante a pergunta. Podia até ser, mas não era porque todos estavam na mesma época, né? Mas o pai, eu só guardo do pai uma poesia linda sobre a morte. Ele escreveu, Gi, aquele sobre a morte, foi pouco antes de desencarnar? Ele deu para, eu sei que ele deu de presente para um aniversário de casamento dele para a mãe. É linda. Não procures no túmulo vazio alma querida que deixou a terra. A vida encerra a morte encerra a vida como eterno desafio. No túmulo sombrio, onde somente... leia. Ninguém fica no túmulo sombrio, onde somente o corpo é que se encerra. A alma eleva-se além da vida e erra, em mares de bonança e amavio. Olha no céu, na quinta dimensão no firmamento, o ser querido que te deixa aflito, has de encontrá-lo quando, no momento, vencendo a ilusão do teu tormento, possas falar-lhe pelo pensamento. Você não trouxe a... Edna de Tapicerica da Serra mandando um abraço, querido. Abraço também a ela, Pereira Guimarães, Tapicerica da Serra. Excelente noite, né? A todos que estão conosco. Perfeito. Olha, você realmente... não tem a carta de despedida dele, quando ele desencarnou? Tenho aqui. Oba! Perguntar para o... Pode ler, Alberto Wagner? Pode ler a carta? Claro. O pessoal sabe do desencarne dele, como é que foi, né? Pode ter ouvinte que não saiba. Tinham duas sessões no pai, 2 trabalhos de estudo e mediúnico por semana. Vamos dizer, numa quinta e uma numa sexta. Numa sexta-feira, ele, depois de um tempo dele tocar os 2, ele passou a responsabilidade para o doutor Milton Calciolari, que era um dentista que era protestante, e se tornou espírita lá com ele, se tornou estudioso, e ele que passou a fazer esse trabalho. Numa sexta-feira, o doutor Milton estava dirigindo esse trabalho, e meu pai estava lá em cima, provavelmente tomando café com o Rizini e outros amigos dele, né? O doutor Antônio João, o doutor Aércio, tomando café. Eu tinha combinado que eu ia levar a família para a praia, ia passar ali para pegar a chave do apartamento. Parei, toquei a campainha, minha mãe tocou, falou, entra, falei, não dá, pegar a chave, fui embora. De madrugada bateram no meu apartamento, dizendo que a minha tia Amélia falou que eu precisava ir urgente para São Paulo, porque meu pai não estava bem. Então, pegamos um carro e fomos. Meu pai se sentiu, chegou para o pessoal, estava tomando café, falou, eu vou subir tomar um banho, eu estava fazendo um serviço na hora que eu desci. Então, agora eu vou lá, tomo um banho e vou voltar a trabalhar. Tá bom, Bi? Tá, a mãe falou, tá bom, Zé, vai lá. Não deu 5, 10 minutos, ela gritou, Bi. Ela correu, subindo a escada, ele já estava caído na cama. Aí chamou o médico, tinham 2 médicos conhecidos, o Hospital São Paulo, a 2 quarteirões de lá, levaram eles para o Hospital São Paulo, mas disse que já chegou morto. Né? Agora, a turma que estava na garagem não foi interrompida, porque não tinha necessidade de sair da garagem para ir para cima, para sair pela frente, podia entrar por dentro em casa. E era bem isolada, e a reunião estava em andamento. Então, eles não sabiam o que tinha acontecido. Quando terminou a reunião, um médico que está em tratamento deu para minha tia Lourdes, que era quem ajudava muito no centro, em todas as reuniões, uma mensagem, falou, mandaram entregar para a família do professor. E a Lourdes pegou, falou, bom, hoje nem adianta querer entregar, né? Hoje estão revolutos, isso agora, quando ela saiu, tudo, né? Então, guardou. No dia seguinte, ela chamou minha mãe e falou, aqui, mandaram que isso é para a família. Minha mãe foi começar a ler e falou, já é mensagem veiculando, a turma está louca, o corpo nem esfriou, eles já estão recebendo mensagem dele, não quero ver essa porcaria. A minha irmã mais velha, Helena, falou, mãe, deixa isso comigo, tia Lourdes, deixa comigo que eu vou ler melhor. Aí ela... Eu acho que desconectou, Herculaninho. Ai, que pena. Mas eu tenho a mensagem aqui. Eu tenho Ai, que bom. Que Posso ler? Deve. Família querida, vivendo contigo dias felizes e amenos.
Na experiência do lar, prossegue a vida. Coragem e otimismo. Não quero pompas nem velas. Apenas a simplicidade do professor do interior em metrópole de céus e estrelas. Sustente em apoio vibratório a casa. Ampare o livro da codificação. E eu, em espírito ou memória, ao lado dos amigos espirituais, convosco sempre estarei no apostolado de pregar e servir a doutrina dos espíritos com o mestre de Lyon. Virgínia querida, mais esposa do que esposo que fui. Já não tem falar nem riso, nem seu poeta, mas que semblante triste o seu. Volte ao que era, como o tempo na casa velha, tudo é vida, das noites de rima, doutrina e cozinha, lar. Amigos, não é confusão, é uma nova sensação de viver, sentir que já não sou corpo, mas alma, até que enfim, desculpe, espírito de verdade, amparado em novas luzes, a nossa luzinha, que ajudastes a construir no momento a Deus. Menos choros e mais café. Se há dificuldade de captar a escrita, imagine a de despertar aqui, para dizer aos daí, sobrevivência da alma, muita paz em Jesus. Que coisa, não? Já com a preocupação com a família, com a doutrina espírita, né, e com os grupos, né? Ai, que fantástico, né? Dá para duvidar que é dele uma mensagem dessa? Com certeza. E o médium estava começando, né? O Dr. Puchan. Não, o médium era confuso. Ele estava iniciando e as mensagens que ele recebia era tudo embolado. Nunca ele tinha. E depois também ele não recebeu mais nenhuma. Foi essa que marcou. Viu? E detalhe, né? Não sabiam que ele tinha desencarnado, né? Quando ele recebeu. Não sabiam que ele tinha desencarnado e não sabia que ele brincava com a mãe. Podia até isso, mas nem isso sabia, mas podia até saber. Mas que ele tinha desencarnado mesmo. Não, mas ainda a tia Lu me telefonou, ela falou, não deixa ninguém perceber, só os amigos, a família e os amigos mais próximos. E lá na garagem, tanto que a Lu nem... Lá na garagem continuava a reunião. Depois que acabou a reunião que ela ligou para você, né? Então, olha que legal, todo mundo participando aqui, né, Claudinei? Tem uma pergunta, né, Tavares? Se puder voltar na pergunta, eu achei interessante a pergunta. O Vitor Luiz Ramos. Parabéns, amados. Gostaria de saber sobre os bastidores do pinga-fogo do Chico. Alguma história? Herculano estava lá? Herculano estava lá, sim. Né? Por favor. O Chico, no primeiro... Teve 2 pinga-fogos do Chico. No primeiro, o Chico pediu a presença de Herculano. Ele sabia que ele era jornalista da Tupi, das associadas, então ele pediu que ele estivesse no grupo de 5 jornalistas. Né? E, normalmente, nos bastidores, eu não soube nada. O que aconteceu foi realmente Também não tem. em frente eu só sei que a Nena diz que o Chico ficou muito preocupado, que ele achava que a responsabilidade era muito grande. Mas ele se saiu divinamente. O Chico é um sábio por ele mesmo. É que o Chico tem o Emmanuel por trás, né? Ele precisa confiar um pouco mais. Mas, independente do Emmanuel, é um espírito cuja luz a gente vai conseguir ver no mundo espiritual. Ele é luz pura, amor, nossa. O Chico não tem nem o que falar. Estou brincando. Olha o Tavares colocando aqui para nós. O que me preocupa é a história do Chico no avião para a morte, né? Que até o irmão falou para ele, para de estourar. Que vergonha é essa? O espírito está chorando porque vai morrer. Essa é boa. E ele contava com humildade. Ele contava. Ele em casa, que ele foi lá e ele contou. Olha o Tavares colocando para nós. Temos uma fala de Herculano sobre André Luiz. Ai, que bom. O pai é bravo, André Luiz. Se o senhor considera os livros de Ramatiz fantasiosos demais, o que diz a respeito do livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito de André Luiz? Não poderia ser a descrição de Ramatiz uma antevisão do futuro? Kardec tem uma expressão muito bonita quando ele trata dos problemas espirituais no Livro dos Espíritos. Ele diz assim: o que nos interessa atualmente são as verdades.
as realidades com que nos defrontamos. Quanto às utopias, vamos deixar que elas se realizem no futuro. Quando elas se realizarem, nós tomaremos conhecimento delas. Mas não podemos aceitar absolutamente visões proféticas ou pseudo-proféticas que certos espíritos nos oferecem. Se formos entrar por esse terreno, acontecerá aquilo que aconteceu com o espiritualismo quando o espiritismo apareceu na Terra. O espiritualismo estava desmoralizado. Por quê? Porque os grandes visionários do século XVII, do século XVIII, encheram a Terra de absurdos a respeito dos problemas espirituais. Os livros que tratavam de problemas espirituais eram rejeitados sistematicamente por qualquer pessoa de bom senso. Então, apareceu o Espiritismo. O Livro dos Espíritos causou grande sensação, produziu um impacto no mundo justamente porque era um livro espiritualista que não vinha cheio de visões fantásticas, nem de absurdos, nem de utopias, mas que tratava do assunto de maneira sensata, dentro das regras do bom senso, da normalidade humana. Se nós queremos avançar no campo do conhecimento espiritual, temos de compreender as nossas restrições, as nossas deficiências, as nossas condições. Não podemos querer passar além dos limites. Temos de nos sujeitar a examinar as coisas com as regras do bom senso. E foi por isso que Camille Flammarion chamou Allan Kardec de bom senso encarnado. O senhor não pode estabelecer absolutamente comparações entre os livros de André Luiz e os livros de Ramatiz. André Luiz não diz absurdos. André Luiz não traz uma nova revelação como pretendem algumas pessoas. Não. André Luiz se cinge apenas a dar uma ilustração dos livros da codificação de Kardec e de todo o ensino de Allan Kardec. André Luiz nos relata a vivência no mundo espiritual. E nestes relatos da vivência, ele não foge daquilo que a doutrina ensina a respeito. André Luiz não nos oferece fantasias, nem nos promete coisas para o futuro. Ele está apenas dando descrições daquilo que, como espírito, tem observado no plano espiritual. Por sinal que é bom acentuar. Em Nosso Lar, que o senhor cita aqui, André Luiz começa por descrever a sua vivência de 9 anos nos planos inferiores do umbral, o que mostra a sua absoluta despretensão em se apresentar como um novo profeta ou revelador. Ele se coloca humildemente na posição de um espírito que, ao passar para o plano espiritual, sofreu durante 9 anos nas regiões umbralinas, quer dizer, nas regiões inferiores do mundo espiritual. Veja que a diferença é enorme. Fantástico, né? Que coisa, né? Olha, tem uma facilidade para argumentar, né? E com fundamento, né? É incrível. Olha, o Tavares está de parabéns hoje, hein? Reuniu os filhos do professor José Herculano e da Maria Virgínia, né? Nos deu esse presente e ainda traz algumas gravações, né? Que fantástico. Era outro Tavares. Tem o Bruno Tavares e tem o nosso Tavares. Eu conheço o Bruno Tavares, a esposinha dele, e conheço o Tavares. Perfeito, que fantástico, né? Parabéns. 2 Tavares, o nome da sorte. Ó, o Vitor, vamos lá, querido companheiro Vitor Luizão. Sobre a tradução do original francês, Herculano fez uma das mais belas sínteses da doutrina, a introdução do Livro dos Espíritos. Fantástico, né? Linda. A cestinha, faz uma alegoria. Herculano é demais. E, além disso, cada capítulo, ele punha muita nota explicativa que ajudava a te orientar tranquilamente, né? Eu acho que é a única tradução que tem esse tipo de procedimento, né? Todos os livros... Agora tem alguns imitando, mas não conseguem. É porque, na verdade, né? Na verdade, ele fez aquela introdução numa edição comemorativa dos 100 anos do lançamento dos Espíritos, né? A abordagem dele foi fantástica mesmo, viu? Lindo, lindo. Olha, e quem trabalhava muito com ele era o Giannini, um velhinho encantador, idealista também. Ele trabalhava muito com o Giannini, né? O Giannini chamou ele. O
Janine era o dono da Edicel, né? Então, mas o Janine chamou e ele ajudava na publicação dos livros. Até que um dia o Janine chamou ele e falou: eu quero fazer uma coleção completa dos livros de Kardec. E queria que você organizasse isso. Eu falei, tá bom, vamos combinar. Aí combinaram. E aí ele fez essa coleção completa. Depois de um tempo, o Janine falou, puxa, que ele apresentou o projeto na hora para o Janine, né? Que livros ele ia traduzir, quais livros ia procurar alguém para traduzir, porque ele não teria tempo para traduzir tudo, mas fica sob minha responsabilidade, que eu reviso, faço tradução e tudo mais. Ele ainda falou, e da coleção espírita nós vamos aproveitar a tradução do Júlio de Abreu. Eu vou tentar traduzir as poesias do francês e publicar o original e a minha tradução, para evitar dúvidas do que foi escrito, né? Ele fez um trabalho fenomenal com o Diário. Dizem que essa edição que ele quis fazer estourou, né? A editora dele, né? Ele teve que pegar muito dinheiro, porque ele começou a publicar muita coisa de uma vez só, né? Ele pegava dinheiro. Janine foi bem. Janine depois fez a revista Educação Espírita. Tá? Muito amigos, muito lindo. Além de ser defensor da pureza da doutrina espírita, ainda colaborou com a sua divulgação através das traduções, né, das obras básicas, né, como a própria professora lembrou, né, que Emmanuel disse que foi o melhor metro que mediu Kardec, né? Perfeito, né? Olha, gente, tá muito gostoso hoje, mas já é 9h20 da noite. Nossa, tá boa. Fique à vontade aí, querido. Como eu diria, eu estou em casa. Estamos também. Não estou preocupado se o ônibus vai atrasar, se vai chegar. Que delícia. Nem se eu vou perder o voo. Excelente noite, Noelma. Gratidão por todos que estiveram conosco esta noite, né? Carlos Reis. Muita gratidão. Muito bom, né? Querido irmão também, Carlos Reis. Seja velho, boa noite a todos. Clara do Rio de Janeiro. Opa! Vanessa Silva, de Ituiutaba, Minas Gerais. Excelente noite, gratidão por estar conosco. Que maravilha, não? Ana Maria Correia, excelente noite também, gratidão. A Leila Maria Martins, excelente noite também. Gratidão por estar conosco, querida irmã. Que fantástico, né? Que delícia, né? A gente não vê nem a hora passar. Ó, a Edna Pereira Guimarães, da Psírica da Serra, excelente noite para você também. Muito obrigado. A Letícia, amamos também, né? Acompanhando aqui. Porto Alegre, que coisa maravilhosa, né? Beijos. Leila Ribeiro, Heloísa Pires, uma querida. Abraço, São Bernardo de Campos. Olha lá, parabéns, amados. Ah, tá, o Vitor, né, que já fez a pergunta. Gratidão, querido irmão. Gratidão, muito bom, né? Alice Setterval, Herculano faz muita falta nos momentos atuais. Mas a professora está sem som. Conquista Triângulo Mineiro. Opa, eu por falei favor. Que ele está bem em dimensões melhores, trabalhando pela doutrina sem se aborrecer. Chega! Valderon da Silva Lira, excelente noite, querido irmão. Obrigado pela companhia. Foi mesmo, sem dúvida, muito. Que maravilha, né? Que fantástico, né? Olha, gratidão imensa, viu? A todos que estiveram conosco, a professora, o Herculaninho, o Wagner, os queridos amigos. Tavares, fique à vontade aí, que você tem que divulgar essa web Rádio Estação da Luz, que tem trazido tanta luz para nós, né? Nossa, maravilha! Maravilha são vocês. Eu acho que foi um momento sublime aqui da nossa rádio, conseguindo um golpe de sorte mesmo, porque não é sorte, porque sorte não existe acaso, né? Mas você e o Herculaninho, o Tadeu e o Alberto, numa noite só, assim, para mim é um momento maravilhoso da nossa web rádio. Ficamos aqui extremamente sensibilizados. Fizemos essa pesquisa hoje na internet, procurando coisas do nosso querido Herculano,
do Pai, como você diz, e ficamos cada vez mais admirados por esse homem. Eu acho que Emmanuel, ele foi meio exagerado, porque o metro é uma coisa muito grande. Eu acho que ele foi a régua, que é a coisa mais... Porque com a régua você consegue medir melhorzinho do que com o metro, né? Fica mais esmiuçado, né? É a régua, um centímetro. Foi a centímetro, né? Então aqui tem mais, aqui, ó, mais. Aqui ainda chegou mais, aqui, ó. Olha aí, o Alberto. Valderon, né? Ó, Fernando Reis, Salvador, Bahia. Gratidão, querido irmão. Leila, Heloísa, nós te amamos, olha lá. Obrigada, querida. Obrigada, Leila. Marinalva, Rio de Janeiro, cumprimento, gratidão é toda nossa. Maravilha. Eu quero só falar da programação, enquanto... Eu vou botando aí e pode interromper, não tem problema. Ivanilda, né? A Ivanilda, né? Brito Mendes Braz, gratidão, querido irmã Claudineire, né? Legal. Me diga uma coisa, Heloísa, é parente de vocês, a Claudineire? Não. Porque ri também, porque toda a vida rindo aqui, isso é risada, né? Você parece que é o DNA da mesma família, né? Vai ver que tem um gênio. Ela foi bem longa a risada. Oi, Claudinei. Parentes agora pelo riso. Obrigada. Então, a gente quer deixar o seguinte, em vez de fazer a programação, nós temos aí amanhã, daqui a pouco nós temos o culto do o Evangelho por Emmanuel, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Me dê 2 segundinhos só, que é o tempo que eu falo e é o tempo que o pessoal manda mais mensagens aí para todos nós. Então, daqui a pouquinho, nós vamos ter o Evangelho por Emmanuel com a Alcília Batista, a partir das 23 horas. Né? Deixa eu só tirar aqui a Claudinei, a risonha, né? Amanhã, às 18 horas, nós teremos Berenice Lime, Deusa Nogueira, direto do Rio de Janeiro, fazendo o livro Missionários da Luz. Depois do Paraná, vamos falar, mas quando a maternidade não vem, com a Rádio TV do Paraná, com nosso irmão Rodney e nossa irmã Miranda. E à noite, a partir das 21 às 23 horas, Silvio Almeida, do Rio de Janeiro, faz o Evangelho por Emmanuel. Na quinta-feira, nós teremos pergunta que o Espiritismo responde com o nosso querido Zé Soares. E em seguida, nós teremos a estreia do programa, muito interessante, programa muito esperado por nós, o Mergulho no Pensamento de Leon Denis. E por onde eu estou andando no planeta Terra, estão se falando muito no apóstolo do Espiritismo, nosso querido Leon Denis, e o pessoal lá do grupo de estudos Espírita, a Rita de Cássia, lá do Leblon, o Luiz, a Nilceia, a Terezinha, a Valéria, vão dar esse mergulho, vão mergulhar de cabeça, viu, professora, no Leon Denis. Eu fico imaginando, acho que foi o Wagner, ou foi o Alberto, mas foi o Wagner, diz assim, porque Herculano fez isso tudo com 4 dedos, né, e com caneta e papel. Imagine quando Leon Denis, Herculano, essa turma voltar com o computador. Meu amigo, você já imaginou, meu amigo, que estrago maravilhoso esses cabas vão fazer? Que eles fizeram tudo isso com aquele negócio. Imagina com essa tecnologia agora. Nossa, imbatíveis. Aí 21 horas na quinta-feira. E logo em seguida, o Hugo Laércio de São Paulo vai fazer às 23 horas o programa o Evangelho por Emmanuel. Na sexta-feira, a partir das 16 horas, direto do Rio de Janeiro, a contadora de história Zezé Franco vai falar sobre a grande cabeça. Não é o louvro, não é o livro Pontos e Contos do Irmão X. Então ela pega a grande cabeça, que é um conto que ele conta, e ela faz aquela contação de história. Muito interessante o programa com ela. E à noite, às 19 horas, direto do Paraná, com o nosso irmão Rodney Lara, vamos fazer um trabalho, a contribuição da arte espírita para o despertar do ser com Klaus, né? E logo em seguida, às 23 horas, Amanda Alves, aqui de São Paulo, aí direto de São Paulo, vai fazer o Evangelho por Emmanuel. No sábado, nós vamos para o Paraná com o nosso irmão Enzo Obama, que vai falar sobre os bons espíritos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E em seguida, às 23 horas do sábado, Renato Bezerra, aqui de Natal, vai fazer o Evangelho por Emmanuel. No domingo, às 19 horas, devemos perdoar os nossos inimigos? É a pergunta.
que o programa Atualidade do Pensamento Espírita vai fazer e vai ter a resposta dos nossos irmãos Clóvis, Deolindo e Silvia Almeida. Sim, desculpa, não é isso aqui mesmo. No domingo, a partir das 21 horas, nós teremos o culto do Evangelho na rádio, que é o culto do Evangelho no Lar, que nós fazemos na rádio, a partir das 21 horas, com toda a equipe da Web Rádio Estação da Luz. E, fechando a semana, Marineive Saraiva, direto de Teresina, do Piauí, vai fazer o culto do Evangelho, o Evangelho por Emmanuel. Marineive, viu, o Heloísa e Herculaninho e Wagner e Alberto, foi a primeira presidente de Federativo Espírita Mulher do Brasil, lá nos anos 80 aqui no Piauí. É uma desbravadora muito grande. E eu quero também falar do programa que ocorreu agora de tarde, né? Que foi às 17 horas, o livro Nosso Lar, estudo do livro Nosso Lar, e também o nosso querido irmão Henrique França, que fez Vida e Mudança falando sobre as drogas. E para finalizar, as nossas programações matutinas. Toda segunda e sexta, de manhã, a partir das 8 horas da manhã, nós temos o programa nos domínios da mediunidade, com Amadeu, Renato, João Maria, Fueiro e Quintal. Na quinta e sexta, o nosso irmão aqui de São Paulo, Construindo Pontos para a Eternidade, o Delcio Soares, a Marília, o filho dele, fazem um programa. Na terça-feira, como hoje estudaram o Evangelho, e na quinta-feira, o Livro dos Espíritos. Na quarta-feira, aí sim, às 8 horas da manhã, Filosofia, Ciência e Moral, com o nosso irmão Alexandre Santos e Cristina Albuquerque. E nós temos também, na segunda-feira à noite, direto do Rio de Janeiro, a partir das 20h30, um programa muito interessante, Espiritismo e Educação, com 2 pedagogos, nosso irmão Marcos Demário e Ronaldo Gomes. Então essa aí é a nossa programação aqui da Web Rádio Estação da Luz, e voltamos para vocês e agradecemos. E tem mais 3 mensagens aí que eu queria que você lesse, Alberto. Ó. Claro. Coloque para nós aí. Valna Anjos, gratidão, meus queridos irmãos. Gratidão é toda nossa, né? Nossa, obrigado. Salvador, Bahia. Ô, Valna. Mercedes Saenes Lopes, saudações fraternas a todos com muito afeto. De Cartagena das Índias, Colômbia. Ô, gratidão, irmão. Muito obrigada. Teve, inclusive, eu não sei, há uns 3, 4 anos atrás, teve um congresso mundial, não foi, Heloísa? Em Cartagena, né? Foi. Muito, muito bonito. É maravilhoso. Muito e um bom. abraço para vocês aí, nossa irmã Mercedes. Abraço. E aqui a última que chegou, lê aí, por favor, querido. Valderon da Silva Lira, os áudios de rádio explicando a doutrina espírita na internet são fantásticos, realmente. Muito bom. Eu quero pedir desculpa a vocês, porque eu ainda não descobri, porque eu não sou técnico, eu apanho, viu, o Herculaninho e a Heloísa, porque eu estou com 60, então eu não vim com DNA de internet. Mas seu pai tem um programa... Nossa, imagina se... Não veio, não notei. Mas seu pai tinha um programa na rádio e era em torno normalmente de 50 a 40 minutos. Eu não sei como fazer ainda para transformar, para colocar aqui. Mas tem muito material na voz, perguntas maravilhosas. Tem uma pergunta que está aqui sobre um filho que morreu, que ele respondeu. E sutilmente, ela disse, olha, você não fez uma pergunta, você fez 2. Fantástico, fantástico, maravilhoso. Parabéns. Muito obrigado por permitir que a gente fizesse a divulgação da nossa rádio, e voltamos o comando para vocês. Muito obrigada, Tavares. Gratidão é toda nossa, né, Tavares, pela bendita oportunidade de estarmos juntos que aqui, trabalho. A professora Heloísa, o Herculaninho, o Wagner. Ó, de Tóquio, Sigô. Abraço fraterno de Tóquio. Gratidão. Gratidão, né? Olha só, já estamos internacional, hein? Olha lá, ninguém segura vocês. Disse o José, gratidão, excelente noite. Que maravilha, que delícia. A Claudineira, amo você, gratidão, pai. Aracaju. Claudineira, nós também, gratidão imensa. A risonha é de Aracaju, viu? Colega. Que fantástico, né? Olha lá, meu pai vive em Major Prado. Que legal. Olha.
Oi, Sigo. Excelente, excelente. Estou muito feliz, viu? Gratidão imensa. A Leila. Olha lá, ela está perguntando quantos livros Herculano 100 livros. Deixa eu perguntar para o Herculaninho se aumentou. 100 livros de valor reconhecido. O Herculaninho caiu, eu acho que caiu a conexão dele. Ah, pode ser, pode ser. Ele caiu porque não restabeleceu ainda. Olha lá, Vitor Luiz, né? Vitor e Claudinês de Concha, São Paulo. Gratidão é toda nossa, né? Pela oportunidade. Nossa, gratidão. Foi um encontro Muita muito gratidão. gostoso, né? Foi um encontro realmente muito gostoso, de muitos esclarecimentos. Porque é isso mesmo, né? É trazer o Herculano, o homem no mundo, né? Todos nós, né? Ó, o Herculaninho tá ligando aqui. Deixa eu ver se eu falo com ele. Oi, Herculaninho. Opa, caiu aqui e eu perdi o contato com vocês. Mas agradece aí a todo mundo, hein? Não. Desculpa alguma coisa. Imagine, Então, nós estamos agradecendo aqui, estamos felizes de ter vocês conosco e de trazer a família Herculano Pires, né, para junto de nós, para a gente perceber o quanto é grandioso quando o Espírito tem o compromisso, né? A gente que tá grato pela sua participação e as portas estão sempre abertas. Tá bom, mestre. Eu também estou sempre às ordens. Um abração a todos. A turma está te ouvindo aqui. Se quiser falar para eles, eles estão te ouvindo. Abraço, Gi. Abraço, Herculano. Opa, abraço no Gabriel. Vamos ver se Beijo, querido. Conversar. Opa, com certeza, se Deus quiser. Gratidão, viu, pela oportunidade. É Wagner, né? O nome Wagner, isso. Grande abraço. E Wagner, desculpa alguma coisa aí, mestre. Um abração aí. Uma alegria conviver com você. Silver. Nada a desculpar. Nós que estamos felizes com a oportunidade. Nessa encarnação, mano, você nunca teve que pedir desculpas. Parabéns. Parabéns, Amo. Que legal. Parabéns. Que família, hein? Que família, não, Wagner? Graças a Deus, né? Com certeza. Sabe? Tavares também, né? Isso, Tavares, querido companheiro. Tavares é fantástico. Teve uma moça que fez uma... Olha lá, o Wagner falando. Um comentário de que Herculano faz falta nos nossos dias. Eu não quero corrigi-la, porque não nos cabe. Mas eu tenho um conhecimento de Emmanuel extremamente importante, que ele diz assim: semeia e passa. Herculano semeou, passou, mas não foi embora. Deixou sem obras. E tudo que se reporta ao Espiritismo e as coisas que querem inserir de novo no Espiritismo, não há o que fazer, não tem como. Tudo que se refere ao Espiritismo já foi trazido. Então, eu acredito que, não que o Herculano faça falta, o que faz falta é o fato de os espíritas lerem um pouco mais Herculano. Isso que eu gostaria de dizer. Um abração aí. Seu Herculaninho, muito obrigado, gratidão. Olha, a Mercedes aqui, Saís Lopes, encontro maravilhoso, sem dúvida, porque a luz vem de todos, né? Todos que estão sintonizados com a gente, gratidão. E de vocês, e do Tavares, que parece que não dorme, não come, só divulga notícias. Eu acho que ele não dorme mesmo, professora. Acho que ele é ou ET ou a gênero, materialista. Ele tá querendo ficar aquele Herculano, trabalhar sem parar. Mas, professora, a senhora acertou, porque você me conhece como Tavares. Mas meu nome todo é Elielson Tavares. Então, é T. Elielson Tavares, é T. Descobrimos! Obrigada, ET! Entendeu? Que bom que ele veio. Liga o som, Wagner. O Alberto. É do Alberto que está falando aí. Ah, não, estou falando aqui com o Herculaninho. Não, eu acho que a gente pode... foi ótimo estarmos juntos. Fica aí, Herculaninho. Vamos fazer a prece final. A gente encerra o nosso programa. Professora, poderia fazer para nós, por favor? Claro. Deus,
Criador, Senhor de todas as coisas. Gratidão. Gratidão pelo auxílio. Gratidão pelo trabalho desses queridos irmãos da rádio. Gratidão pelas homenagens ao Pai, não por ser Pai nosso, mas pelo espírito trabalhador, corajoso e idealista. Auxilia-nos, Pai, a compreendermos e praticarmos melhor a doutrina espírita, aprendendo com nosso querido Jesus a amar o próximo e só fazer ao outro o que desejamos que nos faça. Muito obrigada, gratidão à rádio Tavares, Alberto, Wagner e a todos que trabalham no sentido de divulgação. Assim seja, boa noite. Gratidão imensa, né, pelo programa, pela oportunidade que o Tavares nos dá, através da Web Rádio Estação da Luz. Foi um momento de muita luz mesmo essa noite. Gratidão também, Herculaninho. Muito obrigado. Gratidão, Neto. Obrigado. Abraço. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, meu querido. Deus que lhe pague, Alberto. Deus que lhe pague, professora. Maravilhoso. Além de tudo, tem o nome da minha mãe e o nome da minha filha, que é Heloísa, né? Oh, mas que bom gosto! Que nome lindo! Maravilha. Minha filha também é Heloísa. Pronto, olha aí. Então, minhas 5 Heloísas, né? E também Herculaninho, que é uma figura maravilhosa. É um doce. Esse meu irmão é lindo demais. E aí, a gente já fez a prece, a gente vai terminar, mas tem alguém que quer mandar uma mensagem. Não é Herculano, não. É alguém um pouco superior a Herculano. Ele vai contar a história dele aqui para vocês. Né? Vocês podem ficar na sala ou não, mas ele vai contar a história é bem interessante. Foi contada não pelo melhor método, mas por alguém que traduziu muito bem o Evangelho de Jesus. Acho que no século passado foi a pessoa que mais estudou o Evangelho de Jesus. E ele fez essa letra e um outro rapaz lá do nosso lado botou a música. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim, um renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir.
Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Excelente, né? Maravilhoso, lindo. Nossa, é luz pura. Roberto é lindo também. Sem dúvida. E o Tavares descobre tudo. É ET. Bom, eu aqui também só tenho a agradecer, né, pela bendita oportunidade de estar com vocês. Excelente noite a todos, né? Muito obrigada, Alberto, Wagner, Tavares e todos os que trabalham. Eu que agradeço. E a todos que nos dedicaram atenção. Muito obrigada. Gratidão eterna. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Sucesso. Voltamos para a nossa programação normal. Ainda tem gente mandando mensagem. Luciana Grela, opa! Olha. Ribeiro. Se ele ficar aqui, vai ficar até amanhã. Eu só termina quando termina quando acaba. Então, ó, eu vou me retirar com a música O Homem. Meu Deus, maravilha. Me iluminou. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Valeu, meu irmão. Abraço nas Heloísas. Tá certo, com certeza. E a Elizabeth é meu espírito superior aqui em casa. Manda em todo mundo, né, Tavares? Lógico, superior das mais altas hierarquias, meu amigo. Que bom que eu arrumei esses companheiros. Tchau, menino. Tá bom, boa noite, querido. Tchau, tchau. Boa Cuidado. Tchau, um abraço. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.